Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e hoje eu estou aqui para falar sobre como nós surgimos nesse planeta e, afinal de contas, que problema que deu para a gente chegar onde chegou. Mas antes disso, se você ainda não sabe, você pode ajudar o podcast na manutenção através da nossa chave Pix, pix@ondasdepossibilidades.com.br. E tem música nova chegando nos streams aí, a música Eu Sou um Imã de Dinheiro. Essa música que você está escutando aí de fundo, olha só. Eu sou um imã de dinheiro, eu sou um sucesso financeiro, eu sou. Essa música está disponível agora em todos os streamings. Basta você procurar Marcelo Morgan, Eu Sou um Imã de Dinheiro. Indo direto para o assunto de hoje, a gente não pode esquecer de uma coisa. Não adianta a gente querer florear demais determinados assuntos. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. E nós vamos falar das consequências de tudo isso. Então se imagine que no começo, tudo que tinha aqui era macaco. Tinha outras espécies, mas a forma mais, entre aspas, evoluída eram os macacos. Daí, alguém de fora, nós estamos falando de uma raça extraterrestre, chegou até aqui e descobriu que aqui tinha alguns metais preciosos, principalmente o ouro, tá? Que eles tanto queriam. Por isso que na Bíblia fala tudo, vocês podem ficar com tudo, só me traga o ouro. Eles estão falando justamente desses seres que vieram para cá. Acontece que eles não queriam fazer o serviço pesado. Então eles falaram, e se a gente misturar, o nosso DNA? O nosso DNA com o DNA dos macacos. Vamos ver o que acontece? E como o pessoal deles era muito bom, os cientistas eles eram geneticamente avançados, sabiam manipular DNA, sabiam tudo disso, começaram a fazer experiências, Claro que no começo saiu muita coisa bizarra, inclusive alguns desses animais que a gente vê na Bíblia, até animais mitológicos, pode ser resultado dessa brincadeira, entre aspas, que eles faziam aqui com a genética. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar da experiência do macaco. Pegaram o DNA deles e colocaram no macaco. Misturaram. Chegaram numa raça, porque era muito semelhante, chegaram numa raça realmente parecida com eles. A imagem e semelhança dos deuses. Olha só que coisa. Está na Bíblia, Acontece que, como o pessoal lá não queria o trabalho pesado, eles começaram a produzir bastante desses seres aqui, para que realmente eles começassem a trabalhar para eles. Lembra que outro conceito importante, o tempo e espaço, para quem já consegue acessar essas outras dimensões, consegue fazer essas viagens galácticas, de distâncias inconcebíveis para a gente, também já sabe manipular o tempo e espaço. Então, um projeto embrionário que eles começam ali com uma raça, um piscar de olhos para eles já se passaram 100 anos, já se passaram 50, já se passaram 1000. Então eles conseguiam trabalhar nessa manipulação do tempo também para dar tempo dessas novas espécies amadurecerem. Acontece que os nossos amigos, celestiais que vieram trazer o material genético deles, começaram a fazer outras experiências também. Por que não utilizar as mulheres mais bonitas que a gente tem lá na Terra e começar também a colocar o gene delas aqui? Misturar essas mulheres bonitas para produzir também mulheres maravilhosas. E não foi isso que eles fizeram? Chegando aqui, os filhos dos homens da Terra começaram a gerar
essas mulheres lindas e os deuses se apaixonavam. Os deuses, os astronautas se apaixonavam por elas, né? E se reproduziam. Olha só, olha a bagunça genética. Até o dia que a coisa começou a sair do controle. A população começou a crescer demais. Começou a se misturar demais. Eles perderam o controle daquele DNA puro. Aí começou o problema. Dá para dizer que aí começou as doenças. A grande falha que nós temos no cérebro começou aí. Nessa mistura que eles perderam o controle no começo. E a reprodução foi inacreditável. Aí, com o passar do tempo, lembra, manipulando o tempo e espaço, milênios depois, a raça que estava aqui já começou a brincar de manipular também a genética. Olha que interessante, né? Brincar de Deus, do bem e do mal, né? Tá aí a maçã de Eva, do pecado original, começar a brincar com isso. Mas não vamos falar disso agora. Vamos continuar a nossa história. E essa nossa história nos traz para o dia de hoje. E me parece que o lado animal, que não é evoluído, parece estar ganhando esse jogo. Nós temos uma falha no cérebro. As pessoas estão tendo dificuldade de entender que somos uma coisa só. E eu digo que isso é a origem praticamente de tudo que é de mal nesse planeta. Então nós temos competição, nós temos todos os aspectos animais vencendo os aspectos celestiais. E o nosso objetivo como raça agora é fazer com que, olha que legal isso, a nossa parte híbrida, que é extraterrestre, sobreponha-se à parte animal, que é daqui da Terra, para que a gente seja aceita nessa comunidade cósmica no qual nós estamos isolados. Isolados porque quando nós começamos a fazer parte dela, nós começamos a brincar de Deus aqui. E nós acabamos destruindo muita coisa aqui. Mas isso é outra história. Como a gente pode, daqui para frente, fazer com que a nossa parte celestial, a nossa parte mais evoluída, se sobreponha à nossa parte animal? Sabendo que deve ter um equilíbrio, mas a gente tem que ter, num planeta de regeneração, essa tendência para o bem e não mais essa tendência para o mal, porque existe uma falha no cérebro. E essa falha também é na nossa genética. Tanto que isso explicaria o câncer, que muita gente até hoje não consegue explicar. Me parece que o conflito dessas duas, aqui é uma teoria minha, tá, gente? É uma teoria minha, que talvez venha um cientista daqui a alguns anos e fale sobre isso. Talvez a nossa parte celestial e a nossa parte animal em algum momento entrem em conflito. E ao entrar em conflito, entendeu? Talvez a parte animal acaba saindo, ganhando e dando um erro na multiplicação das células, acabando assim gerando um câncer. Talvez isso explique porque tanta gente boa acaba acontecendo com doenças tão terríveis. Porque talvez essa combinação realmente esteja dando problema. Eu ainda tenho uma teoria que nos anos 50, quando começou as abduções, muitos chips encontrados em pessoas, aí talvez uma outra raça, vendo os nossos problemas aqui, começou a monitorar para tentar corrigir esse problema. Porque a grande doença realmente que existe aqui no mundo hoje é o câncer. Pandemias, tudo isso daí são coisas passageiras, mas o câncer é algo que veio para ficar. E talvez essas raças evoluídas que nos visitam, cientistas venham aqui tentando manipular novamente a nossa genética para resolver esse problema.
Porque é impressionante nos dias de hoje como a gente conhece gente que tem câncer. Não porque o câncer aumentou, mas sim porque agora se noticia, tem exame, né? Como que um amigo meu falava, antigamente a pessoa morria de nó das tripas. Já ouviu falar disso? Né? A pessoa tinha um tumor lá e ninguém sabia do que morreu, né? E na linguagem popular fala, morreu de nó das tripas. Deixa pra lá isso, gente. Mas vamos continuar. Então a nossa parte mais celestial, essa nossa parte alienígena, entre aspas, que veio desses seres das estrelas, ela precisa sobrepor essa parte animal. Deu para entender onde eu quero chegar? Deu para entender que o mundo precisa acordar para esses outros 50% da nossa genética? Né? É uma coisa tão simples, gente. Existe gente, outras civilizações no espaço. Tá? Essas civilizações vieram aqui para a Terra, fizeram experiências genéticas, claro, com interesse de tirar algum produto que tinha aqui, algum bem que tinha aqui, e nesse caso era o ouro. Daí surgiu toda uma civilização que perdeu o controle na procriação, originando diversas raças, saindo do controle, fazendo com que a genética pura alienígena se perdesse. Talvez aí dê razão às famílias reais que ainda mantêm o sangue azul, né? Que na verdade não é que é o sangue azul, é a forma de falar que o material genético dessas famílias ainda é um material genético diferenciado, mais próximo do original. Então, nesse exato momento, nós estamos num momento de transformação. Já estão nascendo almas nesse planeta com uma estrutura genética diferente para suportar essas almas. Da mesma forma que a ciência agora pode pensar que um indivíduo que tem síndrome de Down é uma alma tão diferente, tão especial, com uma vibração tão superior que a genética nossa tem que se adaptar ao corpo para suportar aquela alma. Olha que visão diferente disso. Então, nós estamos passando por um grande momento de evolução. E esse momento é preciso ficar claro. Tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E depois um novo começo. Nós estamos nesse fim. Entenderam? O próximo começo, a gente pode ou não estar aqui. Depende do quanto a gente entender dessa história. O quanto a gente está disposto a fazer com que a gente seja um emissor de coisas boas para o planeta. Alguém que vai acrescentar e não alguém que simplesmente vai sugar de tudo que o planeta tem para nos dar. Esta é a grande mensagem desse vídeo. Tudo aqui já começou torto. De um povo estelar que veio aqui somente para explorar. Mas, como nunca se teve tantas almas, tantos Zeus como nós temos agora nesse planeta, parece que o universo resolveu fazer uma intervenção. E você faz parte dela. Essa geração é da intervenção. A impressão que dá que essa intervenção está perdendo o jogo, mas não está. Te garanto. O final está perto dessa geração, mas outras gerações vão seguir. E eu espero que a gente esteja lá e continuemos ajudando. Até o próximo episódio. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan.